Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui eu te ajudo a destravar e vencer o medo e a insegurança de realizar procedimentos ambulatoriais cirúrgicos de pequenos animais, desde a realização de uma sutura até procedimentos mais complexos, como a colocação de um dreno torácico, a colocação de uma sonda esofágica. Se você é novo por aqui, está chegando bastante gente nova nesses dias, eu sou Janaína Portugal. E na live de hoje, a gente vai falar sobre como um curso online pode te ajudar a ganhar confiança na realização de abdominocentese. Então, hoje a gente vai conversar sobre a abdominocentese. Eu acho que eu nunca abordei abdominocentese em uma live, tá? Mas eu já percebi atualmente, que muitos alunos meus, eles têm insegurança de realizar procedimentos em realizar a abdominocentese, tá? Então, eu resolvi colocar esse tema porque eu sei que, principalmente, você tem medo de fazer abdominocentese e perfurar algum órgão desse seu paciente, né? Não, fala aí nos comentários, fala aí. Eu fiz umas enquetes hoje lá nos stories e uma dessas enquetes era justamente isso. Você tem medo de perfurar algum órgão na realização da abdominocentese? Eu não me recordo agora a porcentagem, mas, se eu não me engano, acho que mais de 60% falou que sim, tem medo de perfurar algum órgão no momento de fazer alguma abdominocentese, tá? E aí, o que acontece? Acabam querendo fazer somente com guiada, né? Abdominocentese guiada com ultrassom. E muitas vezes, gente, você não vai conseguir fazer uma abdominocentese, nem a toracocentese guiada por ultrassom. Por quê? Porque você não tem um ultrassonografista disponível para você 24 horas por dia, pelo menos na maioria dos lugares. E você vai chamar o ultrassonografista, se você tiver, só para ele fazer te guiar para fazer uma abdominocentese, não tem cabimento, tá? Não tem cabimento. Inclusive, esses dias, uma postagem que eu fiz, e aí uma seguidora, foi aqui no YouTube, comentou embaixo, foi sobre cistocentese de alívio no momento da desobstrução uretral. E aí, mas comentou assim, mas e aí se eu fizer a cistocentese de alívio e o risco de romper essa vesícula urinária, tá? Gente, algumas complicações, elas podem acontecer, tá? Nesse caso da cistocentese de alívio, é uma complicação que mesmo se você fizer ela guiada por um ultrassom, não vai te impedir de acontecer. Se você tiver uma vesícula urinária totalmente distendida, com uma mucosa muito friável, ela vai romper, sendo guiada ou não pela ultrassonografia, tá? Então, se você for possivelmente furar ou não um órgão, guiado é menos possível, sim. Mas, como diz a amiga minha, eu botei até lá nos stories, a Scarlett, os órgãos, eles tendem a fugir da agulha, né? Então, ele tende a se esquivar no momento das alças intestinais, no momento que você introduz essa agulha ali no abdômen desse paciente, tá? Será que só posso fazer a abdominocentese guiada? Não, tá, gente? Não. Você tem que saber realizar o procedimento. Por quê? Porque a abdominocentese, boa noite, Fernanda, ela, assim como a toracocentese, é um procedimento que ele pode ser terapêutico ou diagnóstico, tá? E o que eu quero dizer com isso? A abdominocentese, ela vai ser um procedimento terapêutico nos casos onde você tem um paciente aí, um hepatopata, um cardiopata, que tem a produção de líquido, um paciente desnutrido, que vai ter um quadro de ascite, tá? Então, pacientes com quadro de ascite, você tem que fazer essa drenagem. Então, nesse caso, ele é um procedimento terapêutico. Porém, a abdominocentese também é um procedimento diagnóstico, ou seja, você precisa realizar a abdominocentese nos casos de traumatismo, onde você tem suspeita
de líquido intraabdominal. Então, se você tem suspeita de uma ruptura de algum órgão, de um hemoabdômen, hemoperitônio ou uroperitônio, não tem para onde fugir, você tem que fazer uma abdominocentese. Ah, Janaína, mas eu não posso fazer uma ultrassom FAST? Pode, óbvio que pode, é ótimo. Ali, rapidinho, você faz, mas tem 2 problemas. Você vai precisar ou saber mexer no aparelho de ultrassom, se você tiver na sua clínica um aparelho de ultrassom disponível, né? Porque muitas vezes é o profissional que faz ultrassom que tem um aparelho e leva, né? Atua como volante. Então, se você tiver esse aparelho na clínica que você trabalha, você tem que saber mexer, saber o local, né? De fazer o FAST, tudo certinho, ou ter o ultrassonografista 24 horas disponível para você, mas se você, mesmo se você tiver o ultrassonografista disponível para você 24 horas, imagina só, você tem um paciente com hemoperitônio, e aí você vai ligar para o ultrassonografista, tô com um cachorro aqui que eu acho que está com uma ruptura de algum órgão. Dá para você vir aqui fazer um FAST? Qual que é o intuito do FAST? Isso é um exame rápido, certeiro, para te mostrar se tem líquido ou não na cavidade abdominal. E aí você vai esperar o ultrassonografista chegar para fazer esse exame, e aí ele faz ver que tem líquido, aí vai esperar ligar para o cirurgião vir. Então, assim, não tem lógica, tá? Não tem lógica, não faz sentido. Então, se você tem ali à disposição, ok, sabe mexer, ou então tem um ultrassonografista para fazer, ok. Mas aí entra um segundo problema. O FAST, ele não te mostra se tem se o líquido que você está vendo ali é um líquido de hemorragia, né? Se é sangue ou se é urina, tá? E se você tem sangue ou você tem urina, é emergência? Sim, é emergência, mas o quadro diferencia, tá? Se for uroperitônio, não é uma emergência, mas você consegue ter um tempo a mais para esperar, tá? A hemorragia ativa não, a hemorragia você precisa intervir o quanto antes, o mais rápido possível, tá? E você só vai saber essa diferença quando você faz a abdominocentese, tá? Então, se você fizer a abdominocentese, você puncionar esse abdômen, você consegue ver se é sangue ou se é urina que está naquela cavidade, tá? Então, você dá um melhor prognóstico para esse paciente, tá? Então, mas e o FAST? Então, FAST... primeiro vamos botar aqui. Abdominocentese é um procedimento terapêutico ou diagnóstico. Ou seja, terapêutico em pacientes que possuem quadro de ascite, seja por hepatopatia ou cardiopatia, por exemplo, e diagnóstico para pacientes com suspeita de hemoperitônio ou uroperitônio, tá? Ah, Janaína, mas e o FAST? Não posso fazer o FAST? E aí a gente entra nesses 2 problemas que eu falei. Necessidade de ter um ultrassonografista à disposição para realizar o exame ou um aparelho de ultrassom disponível e que você saiba mexer. E o segundo ponto, não diferencia se é sangue ou urina. Tá? Então, somente a abdominocentese te mostra essa diferença e mostra o melhor protocolo de atendimento, tá? Show? Deu para entender, gente? A importância de você saber... Ih, tá pequenininha aqui a letra, né? Deixa eu aumentar. A importância de você saber fazer essa abdominocentese. Então, num paciente com uma ascite aí, ele precisa dessa abdominocentese. Por quê? Porque ele precisa aliviar ali, diminuir a quantidade de líquidos, causa dor. E num paciente com trauma, você precisa fazer abdominocentese quando você chega lá na parte do C de circulação,
e você percebe que tem alguma coisa errada. Acha que tem líquido ali, você percute, acha que tem líquido. Então, a abdominocentese é o melhor método de você fechar o seu diagnóstico, ver que realmente tem líquido naquela cavidade abdominal, tá? Aqui, ó, vou te mostrar um caso de um aluno do segredo de ambulatório cirúrgico e é vídeo, deixa eu ver aqui, que ele fez abdominocentese num filhotinho que estava com ascite e drenou, se eu não me engano, 2 frascos daquele de 500. Tá? Olha esse filhote, gente. Deixa eu aumentar aqui. Olha o tamanho da barriga desse filhote. Olha só. Isso daqui era ascite pura, tá? Além disso, ele ainda tinha um bicho de pé. Então, era ascite pura. Então, é um paciente que precisa fazer uma abdominocentese. E aí, nesse caso, é uma abdominocentese o quê? Terapêutica, não diagnóstica, tá? Então, é um procedimento que pode salvar vidas e melhorar o prognóstico do seu paciente, tá? Eu lembro uma vez na residência que fiz uma castração junto com a outra residente, uma cadela grande, eu acho que era vira-lata mesmo, mas era bem grande. E aí operamos ela de manhã, no meio da tarde ela voltou, a tutora falando que ela estava sangrando, e aí a gente pegou, na mesma hora, eu era R1, na mesma hora o anestesista pegou uma agulha lá no consultório, furou o abdômen para ver do jeito correto, e aí quando funcionou, adivinha? Seringa cheia de sangue. Então, precisou o quê? Entrar com essa cadela para cirurgia novamente. Por quê? Possivelmente algum coto ficou frouxo, era uma cadela grande, e aí começou, quando ela voltou da anestesia, a pressão voltou ao normal, enfim, não sei o que aconteceu, e ela começou a sangrar. E sangrava muito. Então, é um procedimento que você faz ali e você já fecha o diagnóstico. É sangue, tá sangrando, precisa operar agora. Na mesma hora a gente entrou para a cirurgia, tá? Se você não faz abdominocentese, cadela estava prostrada e tal, você vai ficar naquela, será? Vamos fazer um ultrassom. Cadê o ultrassonografista? Vamos pedir ultrassom? E aí espera o ultrassonografista, espera o tutor querer fazer o exame, e aí ela morreu de hemorragia, tá? Basicamente isso que acontece. Então, gente, é um procedimento que pode mudar totalmente o rumo do seu atendimento, tá? Se você faz da maneira correta, você fecha um diagnóstico, de hemotórax ou cismei com hemotórax, hemoperitônio ou uroperitônio, tá? Então, é extremamente importante você saber fazer esses procedimentos. Por quê? Qual que é a vantagem? Vantagens é isso daí. Diagnóstico rápido e preciso de alterações graves que precisam de intervenção imediata, tá? Logo, consequentemente, você salva uma vida. Tá bom, gente? Vocês conseguiram nessa parte entender a importância da abdominocentese? A importância de você realizar uma abdominocentese? Vocês conseguem entender até aqui a importância que tem um procedimento que eu sei que você tem dificuldade, que você tem medo de fazer. Por quê? Porque você tem medo de furar algum órgão, tá? E uma coisa que eu falo é o quê? Essa questão aí, né, dos órgãos tenderem a fugir da agulha. E uma outra coisa por exemplo, a pessoa tem muito medo de furar o baço, né? O baço, ele tá lá no quadrante superior esquerdo, né?
quando você faz a punção naquela região, se você perfurar o baço, normalmente é só uma espetada, tá? E é um sangramento pequeno, é um sangramento que você consegue, na verdade, que a própria cápsula do baço, a própria cápsula esplênica, consegue conter aquele sangramento, tá? Então, dificilmente você vai perfurar algum órgão e vai causar uma hemorragia grave nesse paciente por causa disso, tá? A não ser que você saia aí pegando uma agulha rosa, aquela agulha laranja, enorme, grande, bizarra, sai enfiando de qualquer jeito, aí você pode ter um problema, tá? Mas, no geral, os órgãos, eles tendem a se esquivar, tá? E se você encostar, normalmente é uma espetada, dificilmente é um problema sério. Não tô falando que não pode acontecer nunca, tá? A gente tá trabalhando com biologia, então pode acontecer. Mas, cara, a chance, você tem sempre que pesar. A chance disso acontecer, de eu fazer a abdominocentese, perfurar um órgão, e não fazer, se eu não fizer, vai ser melhor para o paciente? Será? Se esse paciente tiver um hemoperitônio, se você não faz a abdominocentese, você não vai saber que ele tem um hemoperitônio. E ele vai vir a óbito por choque hipovolêmico. E você não vai nem saber. E aí vai entrar aquela coisa de... tadinho, né? Foi atropelado, tava tão mal mesmo, ia morrer mesmo, né? Não tinha o que fazer. Tinha que fazer. Se você tivesse feito a abdominocentese, ia ver que ele estava sangrando. Ia ligar para o cirurgião e ia entrar no procedimento cirúrgico, tá? Então tem o que fazer. Você só pode falar, tadinho, ia morrer mesmo, quando você tem a certeza absoluta que você fez tudo que você podia fazer e mesmo assim ele veio ao óbito, tá? Aí sim, é um caso que realmente não tinha muito o que fazer. Então, ó, a gente já falou em quais momentos a abdominocentese deve ser realizada, terapêutico e diagnóstico, quais as vantagens benefício dessa abdominocentese, que é o quê? Melhorar o prognóstico, salvar vidas, aliviar um paciente com ascite. É óbvio que a abdominocentese não vai tratar aquela ascite do paciente, mas vai aliviar a dor, o incômodo. Você tem um abdômen cheio de líquido, então alivia, tá? Você dá conforto para um paciente que provavelmente, pelo menos deveria, estar aí em tratamento cardíaco, em tratamento hepático, em controle de desnutrição, que são, pelo menos na minha rotina, o que eu mais vejo aí, que causa ascite aí, principalmente nos cães, tá? E aí, eu vou te falar agora onde eu vejo que os veterinários mais erram na realização dessa abdominocentese, tá? Onde que você mais erra quando você vai fazer essa abdominocentese, tá? Principalmente é no local da realização dessa abdominocentese, tá? Eu coloquei lá no story também, qual é o melhor local para realizar a abdominocentese. E ficou meio empatado. Muita gente acertou, muita gente errou. Mas o que acontece? Muita gente ainda faz a abdominocentese na cicatriz umbilical ou um pouco abaixo da cicatriz umbilical, mais na linha alba, tá? E não é o local correto, mas eu acredito que as pessoas ainda fazem assim porque é como a gente aprende, pelo menos é como eu aprendi na faculdade, tá? Pelo que eu me recordo. E eu acho que agora isso está mudando, mas é como eu aprendi na faculdade e eu creio que é como a maioria das pessoas aprendem também, ou pelo menos aprenderam, tá? Porque eu não sei como é que está sendo ensinado agora nas universidades. Mas o que acontece? Quando você faz essa abdominocentese na cicatriz umbilical, o que você tem ali na cicatriz umbilical? Você tem o ligamento falciforme. Eu até coloquei nos stories também essa enquete. O ligamento falciforme, gente, não vai deixar você funcionar líquido se tiver líquido ali. Na maioria das vezes, você tem um falso negativo quando você funciona na cicatriz umbilical. Por quê? Porque você vai introduzir a sua agulha e você vai puncionar o ligamento falciforme. Então, ele vai fazer o quê? Vai obliterar o bisel da sua agulha e não vai vir nada. E aí você vai achar que
é um paciente que não tem um hemoperitônio, um uroperitônio. E aí você vai falar, não está sangrando, não rompeu nada, não tem urina, não rompeu nada. Mas possivelmente é um falso negativo, tá? É um falso negativo por conta dessa punção do ligamento falciforme. Vou botar aqui uma foto. Isso aqui é um esquema, se não me engano é da Fosso. Olha aqui o que você tem na cicatriz umbilical. Você tem o ligamento falciforme, tá? Então, ó, se você entra com a sua agulha bem aqui, se você introduz a sua agulha bem aqui, ó, olha aqui onde é que ela vem. Ela vem bem no ligamento falciforme. Tá? Então, ela vem bem no ligamento falciforme e aí você tem um falso negativo, tá? Eu acho que o principal erro na abdominocentese é esse, tá? Então, você tem que fugir dessa cicatriz umbilical, você tem que fazer ao redor, tá? Outro erro é puncionar só em um local. Então, se você funciona só em um local, você pode ter ali, de repente, ter puncionado um lugar que tinha um pouco menos de líquido, e aí você não conseguiu puncionar da maneira correta, não veio muita coisa, tá? E aí você acha que não tem também, ou então você fica naquela, será que eu tô fazendo certo? Será que tá certo? Acho que eu tô fazendo errado, tá? Então, é outro problema, puncionar somente em um local. O ideal é você fazer em vários locais, em 4 quadrantes, porque aí você consegue abranger toda a cavidade abdominal, tá? Então, vamos botar aqui. Principais erros na realização da abdominocentese, tá? O que você tem? Realizar na cicatriz umbilical. O que você tem aqui? Ligamento falciforme. Faz com que, na maioria dos casos, você tenha um resultado falso negativo, tá? Pois o ligamento oblitera o bisel da sua agulha, tá bom? E o outro erro, puncionar somente em uma região do abdômen. E aí também, ó, se você tiver, por exemplo, um uroperitônio, uma ruptura de vesícula urinária, e você funcionar aqui em cima ou na cicatriz umbilical, provavelmente não vai vir nada, a não ser que você tenha muita urina naquela cavidade, tá? Mas se você funciona mais lá para baixo, você consegue funcionar e vir urina. E aí você tem o seu resultado verdadeiro desse exame, tá? Então, tomar cuidado com esses detalhes. E é muito, muito frequente esses erros, tá? Então, vamos botar aqui também. Você pode ter um falso negativo devido à punção de uma região com pouco líquido ou por ter uma ruptura vesical, por exemplo, e a urina e funcionado em porção mais superior do abdômen, tá? Então, isso pode acontecer. Então, são 3 casos onde você tem um falso negativo. Puncionar na cicatriz umbilical, e aí você tem o ligamento falciforme obliterando o bisel da sua agulha. Puncionar somente em uma região, e aí você tem o quê? Podendo funcionar uma região que tem pouco, ou uma região que não tem nenhum líquido, então você não consegue funcionar, tá? Ou então, funcionar ou você tem urina e você funcionou mais em quadrante ali hipogástrico, e aí não veio nada, tá? E aí não veio nada. Então, e essas questões, elas podem acontecer e acontecem bastante, tá? Na verdade, eu vejo acontecer bastante isso. E aí, deixa eu achar uma outra foto aqui.
Vocês estão me entendendo, gente? Tá tranquilo? Só para eu saber se eu tô sendo clara ou não. Um erro também, gente. Qualquer procedimento, lembre-se que você, nesses procedimentos, principalmente esses mais invasivos, né, abdominocentese, toracocentese, lembre-se que você está introduzindo uma agulha dentro da cavidade corpórea desse paciente, seja o tórax, seja o abdômen. Então, a tricotomia e a antisepsia, ela é extremamente importante, tá? E é claro que se você tiver um paciente com uma emergência cirúrgica, com uma emergência ali, um traumatismo, você não vai ficar preocupado em fazer a melhor antisepsia do mundo, tá? Não. Mas você tem que, se der para raspar e só jogar um álcool já ajuda, tá? Mas quando a gente fala de abdominocentese por conta terapêutica, tá? Então, nos casos de paciente com ascite por conta de cardiopatia ou então de hepatopatia, por exemplo, você tem que saber fazer uma boa tricotomia dessa região, tá? Fazer uma boa tricotomia, uma boa antisepsia dessa região, tá bom? Esses são os principais erros, tá? Vamos colocar aqui também a questão da antisepsia. Não realizar antisepsia e tricotomia da região, tá? Nos casos de emergência, você está perdoado. Mas tentar ser o mais higiênico possível mesmo nesses casos. Nos casos de procedimento terapêutico, a tricotomia e antisepsia são indispensáveis, tá? Por quê? Pois você está introduzindo uma agulha na cavidade corpórea desse paciente e tem risco de levar contaminantes para dentro e causar o quê? Peritonite. E aí esse paciente pode vir a óbito por causa de você. Tá bom? Então, tomar cuidado e fazer a antisepsia é extremamente importante. E tá aí, bom? O que eu ia te mostrar aqui, porque é vídeo que ela postou, eu não consigo salvar o vídeo que está na comunidade do Facebook. Mas, de modo geral, aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um print aqui. Consegui um print. Nada que um print não resolva, né, gente? Quem tem um print tem tudo na vida. Então, aqui, ó, é uma aluna lá do cirurgião ambulatório cirúrgico. Olha que bonita essa antisepsia. Tá aparecendo aí? Deixa eu aumentar. Olha que bonita essa antisepsia, tá? Essa tricotomia. Tem tricotomia na região. Era um procedimento terapêutico, tá? Ó, o paninho aqui, luva. Se você tiver uma luva estéreo, pode usar, fazer uma antisepsia, tá? Mas só de estar de luva já tá ótimo. Material estéreo, tá? Então, ela fez a perfuração ali num quadrante, depois ela fez no outro. Mas aqui, ó, fugindo da cicatriz umbilical, não tá na cicatriz umbilical, tá? Então, todo um passo a passo correto que você tem que saber, tá? Você tem que fazer. Mas ela não começou fazendo bonitinha assim. Eu lembro que no primeiro caso que ela postou lá na comunidade, que foi uma toracocentese, não tinha tricotomia. E aí, olha o risco de você causar um piotórax nesse paciente, tá? Pode acontecer. Então, a tricotomia e a antisepsia, ela é extremamente importante, tá? E aí, onde que entra aqui a questão que eu coloquei de curso online? Muita gente não se inscreve porque acha, que eu vou aprender
numa parada online, principalmente depois dessa pandemia aí, né, que está tendo muita coisa online, e quem é de graduação vai ficar, ai, não quero mais saber de aula online. Mas, por exemplo, essa aluna aqui, a Rosilda, ela melhorou e começou a fazer da forma certinha. Por quê? Porque ela postou lá na comunidade, eu avaliei, falei os pontos que ela poderia melhorar. No outro procedimento, ela foi e fez da maneira correta e exemplar, tá? Tricotomia, fez antisepsia, luva, material fechadinho, bonitinho, punção no local correto, fugindo da cavidade, fugindo da cicatriz umbilical. Aquele outro cãozinho que eu te mostrei, o filhotinho, foi de um paciente de um aluno do curso, mas quem tinha feito a abdominocentese antes foi um outro veterinário que começou o atendimento desse paciente. E aí ele fez na cicatriz umbilical. E ele falou, ó, vamos na próxima vez fazer no local certinho, ao redor da cicatriz, nos quadrantes, para drenar melhor. E aí ele explicou para esse outro veterinário, tá? E além disso, você tem um conteúdo que você consegue acessar de qualquer lugar, tá? Então, você consegue acessar de qualquer lugar e ver o procedimento sendo feito, tá? Então, você consegue ver o procedimento sendo realizado e realizar ele olhando ali, né, consultando e fazendo esse procedimento. Então, ó, vamos pôr aqui, maior acompanhamento dos procedimentos. Isso aqui entra para tudo, tá? Qualquer procedimento. Maior acompanhamento dos procedimentos, maior facilidade de acesso à informação e à resolução de dúvidas e inseguranças na hora de realizar os procedimentos. Gente, vocês têm noção? Eu não tenho tanto tempo de formada, assim, eu formei em 2015, tem 6 anos e meio. Nossa, tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Enfim. E não tinha nada disso, gente, quando eu me formei. Não tinha um santo YouTube, não tinha um santo Instagram, não tinha esses eventos. Nada, eu tinha que carregar um monte de livro pontão para tentar ver se me ajudava, e resumo. E normalmente não ajudavam, tá? Então você tem um acesso muito mais fácil a conteúdos, a vídeos explicativos, a um acompanhamento mais de perto, que em cursos presenciais você não tem. Acabou a aula, você vai embora e pronto, acabou, tá? Raramente você tem contato com aquele professor novamente, a não ser quando você tem outra aula com ele. E no online não, tá? Então, vamos desmistificar essa questão aí do online, porque a abdominocentese, ela não é difícil, tá? Não é nada difícil. E assim, para mim nunca foi um obstáculo a abdominocentese. Óbvio que no começo bate aquela insegurança, aquela coisinha, mas nunca foi um procedimento que eu ficava com aquela coisa, ai meu Deus, se chegar uma abdominocentese, ferrou. Não, tá? Por quê? Porque você sabe o que você tem que fazer, tá? É um procedimento que pode salvar a vida do seu paciente. E é um procedimento que vai dar conforto para o seu paciente que tem ascite, tá? E os erros que você tem, que é o quê? Perfurar algum órgão. Dificilmente você vai perfurar algum órgão. Muito dificilmente, tá? E se perfurar, normalmente é uma espetadinha que não causa sangramentos significativos, tá? Júlia, você usa agulha com seringa ou catéter para puncionar? Nenhum nem outro. Eu uso scalp, Júlia. Eu gosto do scalp, tá? Eu acho que o scalp ele tem um comprimento bom. O scalp normalmente o verde. Eu sou muito ruim com os números desses negócios, gente. Mas se eu não me engano é o verde ou o azul, é o que eu normalmente uso, tá? E óbvio que isso daqui, gente, varia também, tá? Se você tem uma cadela, um cão muito grande, muito obeso, o scalp ele fica um pouco difícil de você conseguir fazer. Por quê? Porque você tem uma camada de gordura ali enorme.
e o scalp não atravessa, porque o scalp ele tem uma agulha menor, né? Por isso que eu gosto do scalp, tá? Uma boa pergunta. O scalp é mais difícil você ter a possibilidade de furar um órgão, porque ele tende a ter uma agulha menor. O catéter ele tem uma agulha maior de comprimento. Mas em casos de cadelas e cães muito grandes e obesos, o catéter, ele é, pelo menos na minha opinião, é a melhor opção, tá? Porque você consegue atravessar a camada de gordura melhor na maioria das vezes, tá? Você me relembrou até que eu estava com uma aluna que estava com dúvida nisso, que ela estava atendendo um paciente de 40 e poucos quilos para fazer abdominocentese. Não sei se ela conseguiu, vou até perguntar. Muito bem lembrado. Ah, mas eu gosto do scalp. E a melhor dica para você também não ter um falso negativo é virar o bisel da agulha para a parede, tá? Então, quando você vira o bisel da agulha para a parede abdominal, você impede que na hora que você vá puxar, você puxe e o aumento venha e oblitere o bisel dessa agulha, tá bom? Então, é uma ótima dica para você ter menos chances de ter um falso negativo. Óbvio que você não vai colar o bisel da agulha na parede abdominal, senão você mesmo está fazendo obliterando o bisel dessa agulha, tá? Então, é só virar ele para a parede abdominal, não é encostar, é só virar, tá? E aí, quando você vira e você funciona, tem menos chances de você puxar ali, vir um aumento e dar um falso negativo, como acontece com o ligamento falciforme quando você faz na cicatriz umbilical. Tá, Júlia? Respondido? Então, na maioria das vezes, o scalp. Isso, Augusto, eu fujo da cicatriz umbilical, porque a cicatriz umbilical você tem o ligamento falciforme, e eu faço ao redor dele, tá? Nos quatro quadrantes. Nos 4 quadrantes ao redor da cicatriz umbilical, justamente para você não ter esse falso negativo de pode ser que você funcione aqui e não venha nada. Mas porque nessa porção tinha pouco líquido, ou não tinha líquido. E aí você funciona em outro quadrante e vem mais líquido, tá? Então, ao redor da cicatriz umbilical, sempre. Tá? Foge ali uns 2 dedinhos da cicatriz umbilical, porque o ligamento falciforme, ele é bem cheinho, né? E principalmente se for um animal gordo, o ligamento falciforme é aquela gordureba, né? E aí, então, tem que fugir um pouquinho ali, os 2 dedinhos dessa cicatriz umbilical, tá? Mas as chances de dar falso negativo quando você faz isso são bem menores, tá bom? Bem menores, tá, Augusto? Augusto, né? Entendido? Então, o que eu quero que vocês guardem daqui? Que a abdominocentese não é difícil. Muito dificilmente você vai furar algum órgão que cause uma hemorragia tão significativa assim, tá? Os órgãos, eles tendem a se esquivar e fugir. Se você furar ali o baço, normalmente é uma espetadinha e é um sangramento pequeno que a cápsula renal consegue conter, tá? Então, não causa grandes problemas. Fugir da cicatriz umbilical, sempre, é um dos maiores erros, o falso negativo. Não achar que você depende do ultrassonografista para fazer abdominocentese, tá? Que mais que eu quero que vocês guardem de hoje? E que é um procedimento que pode ser tanto terapêutico, em casos de outras alterações que causam ascite, quanto diagnóstico em casos de traumatismos, tá? Então, é o que eu quero que você guarde daqui hoje.